A engenharia é essencial, inclusive em momentos difíceis como este. Tem sempre um profissional fazendo mais por todos nós. Na construção de hospitais de campanha, nos laboratórios, na agronomia que garante o abastecimento, nas indústrias, na produção de respiradores, no saneamento básico. No momento em que enfrentamos, a engenharia em si não pode parar. Ela é essencial para a movimentação do nosso país. Nós estamos executando uma obra da saúde. Então não pode parar. É claro, com as medidas de segurança e com uma medida a mais de higiene que requer nesse momento. O CREA São Paulo continua trabalhando para a segurança da sociedade. Toda engenharia está em pleno funcionamento, então nós também temos que dar todo o suporte para os profissionais. O CREA São Paulo adotou, logicamente, um trabalho home office, uma nova forma de trabalho, e o CREA São Paulo conseguiu se adaptar e melhor atender. Profissional. No aplicativo do CREA São Paulo, você tem acesso aos principais serviços para trabalhar à distância. CREA São Paulo. Quer aproveitar os diversos benefícios que o Clube de Vantagens IPEA oferece aos seus associados sem pagar nada por isso? Acesse ipea.clubevantagens.com.br. No canto superior direito, clique em Cadastrar. Preencha o cadastro com todas as informações solicitadas e crie seu nome de usuário e senha. Agora que você efetuou o cadastro, clique em Entrar no canto superior direito e insira seu usuário e senha. Na página inicial, você encontra todos os nossos parceiros. Mas se preferir, pode buscar por categorias ou digitar o nome direto na busca. Encontre a empresa que deseja, leia a descrição do benefício e como utilizá-lo. Depois basta clicar em Eu Quero e seguir as instruções. Alguns benefícios podem ser resgatados online, através de sites e-commerce com desconto já aplicado ou via cupom. Outros de forma presencial, através de voucher. Para isso, conta com sistema de geolocalização. Assim, as ofertas com resgate presencial são ordenadas com base na localização do usuário. O Clube de Vantagens IPEA também está disponível na versão aplicativo para sistema Android e iOS. Basta acessar a sua loja de app e baixá-lo. Clube de Vantagens IPEA. Benefícios exclusivos aos seus associados. Boa noite a todos, meu nome é Lígia, eu sou presidente do IPEA. Dando sequência às nossas palestras, hoje teremos Saúde Ocupacional e Meio Ambiente, com o engenheiro André Gustavo Mazzini Buffon. Obrigada a todos por nos prestigiarem, continue seguindo as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso site. Vem novidades por aí. Obrigada, uma boa noite. Pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos estar falando de um tema muito importante sobre saúde ocupacional e meio ambiente. Gostaria de agradecer aí a todos que estão participando. Bem, um dos pontos importantes na nossa palestra, né, é o que nós estamos vivendo hoje, uma das grandes preocupações das empresas, principalmente na parte em relação a funcionários e os problemas relacionados à pandemia que estamos vivendo, né? Então, esse tema sobre saúde ocupacional e meio ambiente, nós vamos dar uma abordagem bem ampla e principalmente relacionado aos seus impactos relacionados à parte ambiental. Bem, meu nome é André Gustavo Mazzini Buffon, eu tenho formação em engenharia civil, com habilitação em engenharia de agrimensura. Fiz também engenharia de segurança do trabalho, me especializei dentro dessa área também. Sou mestre em gestão integrada de recursos, doutor em geociências e meio ambiente, pós-doutor em meio ambiente e biólogo, né? Então, uma área bem relacionada aí ao que nós vamos estar discutindo hoje, tá? E trabalho nesta área já há um bom tempo, ao qual estamos diretamente ligados à parte meio ambiente, segurança do trabalho, e uma outra linha também, que é topografia e meio ambiente, onde a parte
de usinas hidrelétricas, represas, né, tempo de vida útil e a identificação dos seus impactos, tá certo? Mas hoje nós vamos focar mais a parte de saúde ocupacional e meio ambiente. Todos aí estão me ouvindo? Estão tudo ok? Deem um ok aí só para saber se está tudo bem. Sim, maravilha. Muito obrigado, Guilherme, José, obrigado pela manifestação, Alexandre, obrigado pela presença de vocês também. Paulo, muito obrigado. Eu gostaria, antes de começar a nossa palestra, também de agradecer, né, a engenheira Lígia, presidente do IPEA, né? Gostaria também de agradecer o IPEA, o CREA, tá? O engenheiro Alexandre, a Fernanda, o Rafael da MURC, o KM2, né, que está aí nos apoiando. Bem, a presidente adjunta, a engenheira Lenita, do CREA, tá? Então, muito obrigado aí por todo esse apoio que nos deram até agora. Bem, seguindo aí, ó, pessoal, vocês não precisam ficar com receio de fazer perguntas, né, durante a nossa apresentação, tá? Fiquem à vontade aí para estar nos questionando, fazendo perguntas. E dando sequência, um dos pontos da nossa palestra de hoje é este, né? O que é saúde ocupacional? O que vocês pensam, né, sobre saúde ocupacional? Então, saúde do ambiente de trabalho. Para você ter um ambiente saudável, primeiro você tem que ter as condições para isso. Tá? Desde a parte de higiene, uma parte de identificação de melhorias, principalmente voltado hoje, ainda falando no mérito de pandemia, da higienização do local, tá? E da qualidade, né, do material utilizado para o desenvolvimento dessas atividades. Então, a saúde ocupacional é diretamente ligada a essas condições do ambiente de trabalho, tá? Dentro desse enfoque, nós temos aí, então, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, todo mundo, né, está diretamente envolvido, temperatura, luminosidade, tá? A parte material, tá? A parte químicos, então, são os poluentes, gases, fuligens e outros. A parte biológica, bactérias, vírus, fungos, que existentes no ambiente de trabalho, que em função de sua natureza, concentração ou intensidade, tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Então, muitas vezes pode ser uma situação intermitente, como o ruído. Dependendo da intensidade do ruído, ele pode afetar, mesmo sendo intermitente, né? E aí, podendo ser também classificado como uma situação insalubre, tá certo? Entrando nessa parte de situações e que são importantes dentro da área da saúde, né? Pelo mérito do físico, químico e biológico, nós temos que seguir também as medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde. Então, toda vez que nós pensamos no ambiente de trabalho, esse, por sua vez, também tem que ter condições de ou eliminar, né, ou reduzir para que possa ser utilizado equipamentos de proteção individual. Tá? Então, quando não é possível eliminar 100% deste dano, nós utilizamos os EPIs, que vão complementar as necessidades do ambiente de trabalho. Dentro também, nós temos aí as medidas que previnam a liberação ou a disseminação de agentes no ambiente de trabalho, né? Então, por exemplo, um local que ele esteja contaminado, ou até mesmo, né, agentes externos, método de poluições, situações inapropriadas que possam afetar, que vão gerar grandes impactos no ambiente de trabalho. E os seus funcionários são os mais afetados. E, automaticamente, funcionários afetados, produção também afetada, né? Mas, numa situação de contaminação, e aí a CETESB deixa muito claro isso daí, nós temos que analisar o ambiente, não só dentro da empresa, mas num raio, no perímetro urbano de 100 metros, e se for numa área rural, até 1000 metros.
para identificar qualquer dano que possa ter aos funcionários ou outros que estejam envolvidos ali. Eliezer, se você tiver com algum problema aí, dá um F5 para ver se está tendo mérito do seu áudio aí. Ah, eu vi agora aqui que você está com problema no seu áudio. Não está conseguindo ouvir. Outros aí estão com problema também. Ou só Eliezer? Se for só Eliezer, dá um F5, por favor. Ok, deu certo? Paulo também não está. Alguém mais? Os demais estão me ouvindo perfeitamente? Estão vendo? Normal, Cristiano, beleza. Esses imprevistos ocorrem aí, nós vamos tentando saná-los durante... Vanessa, está tudo ok, tudo bem. Bem, aqueles que tiveram algum problema aí, por favor, deem F5. Tá? Para ver se conseguem aí voltar ao normal. Normalizou, ótimo, ótimo. Então, dando continuidade, né? Então, ó, outro ponto que nós temos que analisar é medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no ambiente de trabalho. Quando for possível, principalmente vamos pensar, parte biológica, tá? A parte biológica, que é o que nós estamos vivendo hoje, são, muitas vezes, a parte de higiene pessoal que acaba afetando, tá? Porque o mérito de um contaminado pode gerar contaminação de vários. Então, dentro dos conceitos de melhoria de um ambiente, nós temos que também pensar na melhoria do ambiente, da pessoa, não só do ambiente, mas da pessoa também. A pessoa, muitas vezes, ela, por falta de orientações, muitas vezes eu me coloco analisando, quando nós falamos de EPIs. Muitas pessoas não fazem a manutenção, não fazem a higienização adequada que um EPI deve ser realizado, e ele acaba se contaminando. Tá? Então, hoje, nós paramos para analisar máscaras, né? Tem gente que está usando máscara aí, uma máscara que deveria ser descartável, que muitos estão usando uma semana, 15 dias. E então, quer dizer, essa já perdeu a sua finalidade, né? A sua função. Então, muitas vezes não é o material, mas sim a forma de uso, né? Então, a parte de contaminação acaba sendo diretamente ligada à forma aí de orientação, né? E a orientação automaticamente vem no mérito de uma prevenção, tá? Porque se a pessoa ela é bem orientada, ela vai entrar no mérito da prevenção, ela vai fazer a prevenção corretamente. Agora, quando ela não é orientada, quando ela não tem o feedback da melhor maneira de uso, ela vai acabar sendo contaminada, ela vai ter problemas, muitas vezes físicos, de danos muito, irreversíveis, né? E isso tem que ser muito bem analisado, tem que ser muito bem trabalhado, tá? E aí nós entramos exatamente puxando essa fala nossa com a NR6, EPIs, né, equipamento de proteção individual, tá? Que é muito importante no nosso dia a dia, né? Falando aí da forma de uso, da validade desse equipamento também, né? Muitas pessoas, e nesse momento a gente acompanha, muitas empresas, a parte hospitalar também, estão tendo contaminações por falta de validade do equipamento, por falta de CA no equipamento, certificado de aprovação. Então, muitos aí, muitas denúncias estão chegando devido a baixa qualidade, validade desses equipamentos, desses EPIs. Então, ele fala lá, considera-se equipamento de proteção individual, o EPI, todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis
de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Então, dependendo do tipo de EPI, né, e aí vai da função, e tem que ser muito bem aplicado esse mérito da função, porque muitos usam o EPI sem ser dentro da classificação da função dessa pessoa, do qual ele está exercendo, né? Então, é importante dentro das empresas ser aplicado exatamente mapas de riscos, os quais vão demonstrar ali, né, quais são os EPIs que devem ser utilizados naquele ambiente, tá? Naquele risco que ele vai estar diretamente sendo afetado, risco físico, químico, biológico, tá certo? Aqui nós temos aí alguns tipos de EPIs para vocês, então máscara, capacete, luvas, que dependendo da atividade, como eu já dito, né, tem que ser utilizado, e principalmente identificando o certificado de aprovação. Não é simplesmente vou lá e compro um EPI, vou distribuir EPIs, eu tenho que saber, principalmente, o CA e a data de validade. Muitas vezes eu trabalho na área, vamos até as empresas, muitas vezes a empresa não fornece os EPIs, aí vence esse EPI, ela acha, né, ela acaba se enquadrando que ela deve permanecer com aquele EPI para ser distribuído em outro momento, e não pode, né? Ele tem que ser recolhido, dar destino correto, né? Caminhamento correto desse material, para que ele possa ser utilizado, ser descartado e outros EPIs de boa qualidade, tá? Dentro da validade, dentro da qualidade exigida, tá certo? Tudo bem aí, pessoal? Tudo tranquilo aí? Estamos entendendo? Bem, seguindo, né? Aqui, uma forma errada, né, da gente estar pensando no mérito de EPIs. Nós não podemos inventar e nem tentar fazer um mérito de improvisos. Muitas pessoas gostam de improvisar, né, criar jeitinhos. Jeitinho não tem como, né? Não posso ficar inventando situações que não são pertinentes, né, dentro do ambiente de trabalho. Mas vai evitar uma queda, vai evitar algum material bater na cabeça. Não existe. Ele não tem CA, não tem validade, e isso é uma coisa muito fatal, porque dependendo do objeto que cai sobre essa pessoa, vai vir a óbito, vai ter um traumatismo craniano ou coisa do gênero, tá? Olha uma outra situação também, isso, né, o achismo, não vai dar nada, isso está certo, né? Tipo de EPIs dessa forma. Claro que isso daí tudo são situações extremas, né, para poder ilustrar um pouco também, mas que se bobear, o pessoal, né, acha que pode utilizar tais ferramentas de proteção, que não são ferramentas de proteção, né? Não tem nem validade, nem CA, nem certificado de aprovação, são situações que realmente geram riscos, né? Riscos à saúde, à qualidade. Eu já passei por situações em empresas onde a pessoa ia soldar, em vez dela, né, ter o equipamento lá de proteção visual, o óculos de proteção e tudo mais, ele virava o rosto e soldava. Então, tem muitas empresas que isso acontece. E se ele erra o dedo? E se ele erra lá a ponteira? Pronto, já aconteceu um acidente de trabalho. E acidente de trabalho, como nós vamos ver logo em seguida, é tudo. O cara furou o dedo, é um acidente de trabalho. Tá? O cara cortou o dedo, é um acidente de trabalho. Então, tudo é classificado como mérito de acidente de trabalho. Qualquer situação que essa pessoa sofrer nesse ambiente de trabalho é um acidente de trabalho, tá? Gerou-se um acidente de trabalho. E para isso, nós entramos, né, nesse próximo aqui, que é a NR7, PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que vai, né, levar aos tipos, né, de exames que devem ser feitos, em que momento deve ser feito. Tá? A grande maioria dos trabalhadores, eles iniciam em empregos e tudo mais sem fazer os exames que são necessários, né, para o início do trabalho, né, para começar a ter as situações de labore. E isso pode gerar grandes problemas, não só para o funcionário, mas também para a empresa, né? Então, nesse próximo slide aqui, ó, são 5, né, momentos que
que são necessários esses exames. Então, relação obrigatória dos exames médicos. Primeiro ali que nós vamos ter o exame admissional. Então, ele não pode. A pessoa começa, inicia e depois vai fazer o exame. Não existe isso, tá? Antes de ele iniciar a atividade dele, tem que ter o exame admissional. Exame periódico, tá? Dependendo da idade, e o tipo de função e o risco que ele exerce, que ele está, né, diretamente ligado ali, tem um período que deve ser feito os exames, tá certo? Muitas pessoas acabam passando batido, acabam não fazendo esses exames, os exames periódicos passam anos e anos, e isso cai no esquecimento de muitas empresas, e que é de grande responsabilidade, porque se caso acontecer alguma situação que esse funcionário venha ter problemas visuais, audição e tudo mais, entrando com um processo trabalhista, ele tem os seus direitos, né? Então, retorno ao trabalho é outra situação. A pessoa afastada, lá está na MR, né, falando que se a pessoa ficar afastada por mais de 30 dias, ela deve fazer exames de retorno. Agora, tem muitas pessoas que tiram 30 dias de férias, aí encerrou os 30 dias, o próximo ele volta a trabalhar, quer dizer, excedeu os 30 dias, né? Então ele deveria estar fazendo exame de retorno ao trabalho. E isso não é feito, tá? E lá está bem claro a respeito disso. De mudança de função também, né? O cara vai mudar a função dele, vai mudar a sua tipo de trabalho, os seus riscos, né? Muitas vezes o material que ele está exposto, ele teria que fazer esses exames e que não são feitos, né? Muitas vezes o cara muda de função e não entra no mérito desses exames necessários. Outro ponto importante, porque dentro do seu PPP, né, perfil profissiográfico previdenciário, deve contemplar esse tipo de exames, né? Então, vai ser registrado lá, mas também acaba passando batido, acaba não acontecendo e não é registrado, acaba não sendo registrado dentro do PPP. E esse, na sua vida, lá na frente, no mérito da aposentadoria, tem que ser apresentado junto com a carteira de trabalho, no mérito da aposentadoria, tá? Depois, exames demissionais. Demissional também. Vai ser demitido? Foi demitido? Logo na sequência, deve ser feitos os exames, e não deixar, né, quando isso for, né, muitas vezes a procura pelo próprio funcionário para ser realizados esses exames, né, tem que ser de imediato. Foi demitido, vai lá e faça esses exames, porque se essa pessoa ela não está apta a ser demitida, então ela tem que permanecer na empresa até que isso seja resolvido, tá? Muitas empresas acabam dispensando esse funcionário, essa pessoa, e depois a pessoa entra na justiça, e isso muitas vezes vai ter que a pessoa retornar para o ambiente de trabalho, por ordem judicial, e aí vai. É uma sequência ali de problemas que vão sendo ligados à falta desses exames, tá? Depois, na sequência aí, ó, nós vamos ter ali referente, né, a NR15, tá? Que é a parte da insalubridade. Então, o exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os subitens, né, do itens anteriores, assegura ao trabalhador a percepção de adicional incidente sobre o salário mínimo da região. Então, o salário mínimo daquela região onde ele trabalha, que equivale, né, equivalente lá, ó, 40% para insalubridade de grau máximo, tá certo? Então, dentro desse contexto, principalmente relacionados a lixo, né? O pessoal que está diretamente ligado à coleta de lixo, a tratamento de esgoto, a parte em outros momentos, salubridade, né, de 20%, lá, né, grau médio. Grau mínimo, nós temos ali também, né, 10% para insalubridade de grau mínimo. E aí, dentro desse contexto, entra a aposentadoria especial, tá? Então, através da insalubridade, da porcentagem que ele recebe, ele também vai ter direito à aposentadoria especial.
tá? Que vai lá, né, de 15 anos de trabalho até 30 anos de trabalho, certo? Seguindo aí, pessoal, ó, o próximo ponto que nós vamos abordar é referente à NR16, né, atividades operacionais perigosas. Um ponto que muitos estão expostos, tá? É o dia a dia, tá certo? Pessoal, que diretamente, né, a parte elétrica, a parte de policiamento e outros, tem esse direito de 30%, né, sobre o adicional, né, sobre o seu trabalho. Então, ele fala lá, o exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30%, né, incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificação, prêmios, participação nos lucros da empresa, entre outros, tá? Então, ele vai receber exatamente o que é de direito, tá? Então, o salário dele lá é pertinente ao salário, 30%. Tirou o mérito do salário, que entra na parte dos ônus e outros, como dito aí dentro da NR, ela não é aplicada. Então, esses 30% ele não é aplicado, tá? É um contexto aí falando, né, dessa parte da legislação. Então, o que nós temos aí dentro das NRs pertinentes à saúde ocupacional, tá? Muitos acabam passando batido, né, não se atentam a esses detalhes sobre EPIs, né, sobre insalubridade, periculosidade, os exames pertinentes do PCMSO, e tudo isso é um reflexo na qualidade do ambiente de trabalho. Por que é um reflexo? Porque em cima, né, de um PPRA, né, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, nós temos todos esses, né, essas NRs que nós acabamos de falar, comentar, são checadas, tá, e aplicadas anualmente através de cronogramas de execução, tá? Então, este feedback é um mérito preventivo dentro das empresas, que devem ser atendidos, né? E que muitas vezes passam despercebidos, e isso entra na parte jurídica, né? Vai para um processo, vai ter a parte de perícia, que vai afetando a qualidade e a imagem dessa empresa, tá certo? Outro ponto que nós vamos estar discutindo aí é o conceito de poluição ambiental. Então, saúde ocupacional e meio ambiente. O que essa parte da poluição ambiental está diretamente ligada à parte do ambiente de trabalho? Muito, tá? Porque se a empresa afeta o meio ambiente, automaticamente esse meio ambiente ele se reverte em relação à população, às pessoas que estão diretamente envolvidas, né? Então, se eu pegar ali regiões, né, como Santa Gertrudes, Cordeirópolis, que já foi identificado grande quantidade de particulado em suspensão inorgânico, né, devido às cerâmicas daquela região, e além deste, também altas concentrações de flúor na atmosfera, podem gerar grandes problemas à saúde desses trabalhadores, e não só os trabalhadores, mas todos, né, que estão ali envolvidos, pessoas, né, famílias, amigos, todos aqueles próximos a esta região. E não só as pessoas, mas também a parte do ambiente, a qualidade daquele ambiente, a produtividade agrícola, que são afetadas por esses tipos de contaminante. Nós tínhamos uma cidade muito afetada, que foi muito afetada, em relação aos contaminantes, que era Cubatão. Má formação de crianças, de fetos, a qualidade de vida das pessoas baixíssimas, a parte ambiental sendo afetada, Serra do Mar tendo problema de escorregamentos, e aí com medidas severas foi possível melhorar este ambiente. E agora nós precisamos esperar medidas severas para poder realmente melhorar o ambiente, ou com um fator preventivo isso é permitido, isso é possível, tá? Então ele fala lá, emitir no meio ambiente poluentes, matéria ou energia que alterem a sua qualidade e seus usos, né? Então, que tipo de uso? Tá? Então, a água, a contaminação da água, nós temos grandes problemas de contaminação da água, pouco divulgado, né? As pessoas são envenenadas sem ter consciência do problema que elas estão recebendo, da qualidade dessa água que estão recebendo, né? O ar, no seu dia a dia,
que estão sendo contaminados, e aí nós identificamos pessoas fazendo caminhadas próximo a ambientes industriais, próximo a áreas muito movimentadas, e que não têm conhecimento do problema, né, que vão ter no futuro, diretamente ligado com esse ambiente contaminado. Tá? Então, isso nos leva a um fator importante, que seria a parte, né, de quais problemas que nós temos, quais são os geradores dessa parte ambiental, dessa poluição ambiental. Né? Então, todas as atividades humanas podem gerar poluentes, todas elas. Tá? Então, atividades domésticas, as residências são grandes problemas, né? Esgoto sanitário, lixos domésticos. Infelizmente, né, eu sou da área civil, infelizmente, muitas construções, muitas residências, o pessoal exclui caixa de gordura. Eu não vou querer ficar fazendo manutenção, limpeza e caixa de gordura. É o primeiro sistema de tratamento da água, tá? É o primeiro sistema. Depois, estações de tratamento que deveriam ser realizadas, né, deveriam ser realmente executadas ali, o trabalho de tratamento, mas isso não ocorre, nós sabemos muito bem disso, que vão parar diretamente lançadas in natura num corpo hídrico, o qual muitas vezes vão servir de abastecimento de água, não só para as residências, mas para as indústrias, gerando produtos de consumo e outras coisas mais. Então, são preocupantes, tá? Muito preocupantes. Então, o esgoto doméstico é uma das, né, grandes geradores de impacto aí. Outro fator é o lixo domiciliar, que muitas, sabendo que tem o seu lixo ali que vai ser recolhido, acabam jogando dentro de um corpo hídrico, jogando em terrenos baldios, gerando muitos vetores de contaminação. Tá? E esses, por sua vez, vão se proliferando, vão impactando e vão gerando danos na parte interna e externa de empresas. Tá? Atividades de saúde, lá, resíduos de serviço de saúde. Nossa, agora mais ainda do que antes, né? Não sei se vocês têm acompanhado a quantidade de lixo gerado, de luvas, máscaras e outros que estão chegando à parte costeira, estão chegando até os nossos corpos hídricos, em descartes inadequados. Aí eu pergunto a vocês, não teria que ter um mérito correto de coleta desse material? Não teria que ter uma forma de separação? São riscos biológicos, tá? Que estão colocando pessoas, principalmente os coletores desses lixos, né? Vamos colocar dessa forma, em risco de contaminação, porque estão indo para uma lixeira de um armazenamento inapropriado e que vai gerar contaminações também ao ambiente, tá? Além desse, outros resíduos, principalmente de atividades da saúde, como medicamentos são descartados em pias. Nós, muitas vezes, fazemos isso, os descartes de medicamentos vencidos na pia do banheiro, o qual vai chegar até um corpo hídrico. E esse corpo hídrico, lembrando, que vai servir muitas vezes de captação de água para abastecimento da população industrial também, e que vai ter problemas de afastamentos, porque diretamente contaminados, afetados, e não tem, muitas vezes, como você reverter esse quadro, porque é em grandes proporções. Se levaria muito tempo para poder evitar esse tipo de contaminação. Outra que ele fala, atividade industrial, diversos tipos de poluentes. Né? Então, nós vivemos isso dia a dia. Quantas empresas não fazem descartes de material em terrenos baldios, à noite, né? Final de semana, feriado, faz um descarte lá no fundo, no buraco, e ninguém, né, acaba não vendo. Terra, isso daí acabou. Muito pelo contrário. Isso daí percola, vai chegar até lençol freático, até o aquífero e gerar contaminantes. Esses contaminantes vão voltar para a população através do consumo dessa água. Então, é um ciclo. É um ciclo que vai afetando direta e indiretamente as pessoas. Por isso, de um trabalho que nós temos que realizar constantemente, que é o preventivo. Olha um outro ponto que nós temos que abordar, que é a urbanização descontrolada. Nós falamos em pandemia, mas vivemos situações como esta no Brasil. Quer ver? Olha só a imagem que eu trouxe para vocês.
favelas. Né? Quantas pessoas moram em casas, né, dessas estruturas, né, de madeira, pau a pique, outros, todos aglomerados, muitas pessoas juntas. E como você controla isso? E essas pessoas que estão aqui, ó, estão nas empresas também, tá? Prestando serviço terceirizado, ou em contato com as pessoas, ou com o ambiente, ou a própria empresa, muitas vezes do lado desses locais, e que não achem que o problema só está sendo visualizado dentro desses ambientes. Tudo que está dentro desse ambiente também vai ser compartilhado com essas empresas, através de vetores. Uma barata que está nesse ambiente vai levar contaminantes para lá. Uma formiga que está nesse ambiente vai levar para essa empresa também. E aí não tem, muitas vezes, outra forma, né, de controle. Tá? Você não tem como controlar só a sua empresa. Eu vou colocar lá um protetor em volta da empresa, vai evitar todos os vetores. Não existe, não tem como isso. Então, nós temos que trabalhar também o entorno dessas empresas. Trabalhar a parte ambiental, né? A parte social. Então, falar, nós estamos trabalhando a pandemia no Brasil. Nós estamos evitando que as empresas parem derivado a essa pandemia. Não existe isso. Muitos funcionários, muitas pessoas que trabalham nas empresas e tudo mais, estão ligadas a esses ambientes e que estão sendo contaminados, tá? No seu dia a dia. Olha outro problema, né? As grandes massas, então, fala mérito social, fala a parte de urbanização controlada. Não tem como. Nossa grande massa, né? Os grandes centros estão saturados. Nós não tínhamos nunca pensado no mérito preventivo. Nós vamos construindo, né? A parte de urbanização vai crescendo, e ninguém pensa como poderíamos trabalhar o mérito preventivo, fazer a parte de prevenção, por exemplo, uma situação dessa, inundações, contaminações, problema de biológicos e outros que estão ligados a grandes centros, grandes ocupações, tá? E através destes, né, gera também um grande problema de contaminação da água por lixo. Lixo, descarte irregular. Então, eu trouxe algumas fotos aqui. Isso são situações verídicas, tá? São situações do nosso dia a dia. Antes de dar continuidade, tenho perguntas aqui, ó, para não se distanciar tanto. O Paulo está fazendo uma pergunta. Algumas clínicas ocupacionais não realizam os exames demissionais, somente uma conversa com os colaboradores, se estão bem ou não. Eu vi muito acontecer isso. Não é uma única empresa, não, viu, Paulo? Igual eu acho um absurdo, tanto no mérito periódico, admissional, demissional, entregarem uma folha, uma ficha, onde o funcionário ele responde se ele tem algum tipo de doença, tá? Ele tem problema renal, ele tem problema de colesterol no sangue, ele tem diabetes. Como que você vai responder? Então, você não tem esse conhecimento de responder se você tem ou não algum tipo de doença nesse sentido. Só a parte clínica pode dar esse resultado, essa resposta. E aí a pessoa vai lá e assume a responsabilidade sobre aquilo. E se ele não tiver? E se ele não tiver colesterol, não tiver diabetes ou qualquer outra pergunta que está sendo diretamente ligada àquilo lá? Você está assumindo uma responsabilidade, o qual judicialmente depois você assinou e concorda com o mérito do seu quadro de saúde. Aparecendo ou não, você não tem como reclamar depois. Tá? Então, realmente, falta, né, uma atenção mais profunda das empresas e dos órgãos de fiscalização, principalmente o Ministério do Trabalho, sobre isso, tá? Depois aqui, ó, tem outra pergunta, tá? Eliezer, ele fala assim, ó, fui demitido durante a pandemia e não fiz o exame de audiometria no demissional. A clínica alegou que não estava fazendo devido ao Ministério Público, que prorrogou até dia 31/12/2020. A empresa, por si, diz que o meu exame
de 18 meses atrás estava dentro da validade. Por precaução, fiz um particular. Então, você gastou para fazer isso, né? Então, infelizmente, também lá na lei fala, né, na NR, que nós trabalhamos para as empresas, né, prestadores de serviço, nós não temos que tirar do nosso bolso, pagar os exames que devem ser realizados pela empresa. Todo o custo é da empresa, tá? Nos exames pertinentes, no tratamento do funcionário, a empresa, até mesmo do fornecimento dos EPIs, eles não podem descontar um centavo sequer do salário, né? E, muitas vezes, a empresa, como aconteceu aqui com o Laser, acaba jogando a responsabilidade e você tirando do seu bolso, ou do seu salário e tudo mais, para fazer esses exames, porque muitas vezes uma próxima empresa vai te questionar e te pedir esses exames aí, né? Então, caberia judicialmente a devolução, né, desse valor que você investiu, tá certo? Só um minutinho. Seguindo aí, ó. Descartes, né? Nós podemos ver aqui, ó. Isso daqui é um bota fora. Uma caçamba, tá? No local determinado para fazer retirada, né? Corretamente. Mas, primeiro, uma é a cultura do povo, né? Então vai jogando, não cabe mais, ele começa a jogar em volta e não está, né, muito interessado se vai gerar algum problema ou não. O outro tempo, né, que demoram para fazer a retirada, muitas vezes de uma caçamba, de um bota fora. Então vai gerando cada vez mais situações de contaminação, porque querendo ou não, é um mau cheiro, são vetores, chorume, que vão contaminando o solo, a água, o ambiente, as pessoas. Tá? Então, um dos grandes problemas é a cultura, né, a conscientização. Outro ponto que nos chama muita atenção em relação à bota fora muitas pessoas, né, na calada da noite, final de semana, feriado, fazem descartes à beira das estradas. Isso aqui é à beira de uma estrada, tá? Vão lá, né, o pessoal ganha lá para fazer a retirada do material das residências e fazem esses descartes, ou muitas vezes dentro das empresas, esses descartes à beira das estradas, em terrenos baldios. Lembrando, a parte ambiental, qualquer, né, cidadão que for encontrado fazendo esse tipo de descarte, ele é autuado, preso, crime inafiançável, tanto ele quanto a pessoa que tinha esse material, né, gerou esse material, vai responder da mesma forma, tá? Crime inafiançável, prisão, processo, crime, e aí, né, toda aquela dor de cabeça. Outro ponto que nós temos aí, aquele chamado esquinas de recebimento, tá? Então o cara vai fazendo descarte lá, um dia a prefeitura vem e faz essa retirada. Eu acredito que todos já viram situações como essa, né? Vivem essas situações, são o nosso dia a dia, né? Situações críticas, porque quando isso, né, fica exposto ali, ocorrem as chuvas, todo esse material vai parar onde? No fundo de vale, nas galerias, vai gerar problema de entupimento, inundações, Aí, na época da chuva, nós encontramos o rio Tietê lotado, de material flutuante, gerando, né, problemas em usinas hidrelétricas, na qualidade da água, problemas com mortandade de animais, peixes e outras coisas mais. Desculpem. Uma água aí que chega uma hora, a umidade está muito baixa, e aí, falando bastante, seca mais ainda. Bem, outro ponto ali, ó. Próximo a locais, né, públicos, nós temos aí descarte de sofás, geladeira, que também vão acabar parando dentro de um corpo hídrico, tá? São Paulo, o problema dos piscinões lá, são material que acaba entulhando dentro dos piscinões, ficando lá, acumulados ali,
e gerando grandes problemas, tá? De retirada até mesmo, entupimento, sistemas de drenagem e outras coisas mais. Outro problema de resíduos são resíduos industriais, tá? Então, na nossa região, eu sou da região de Pirassununga, e nós temos ali areia de fundição, tá? Em alguns locais, e essa areia de fundição não deveria ser lançado em aterro inapropriado, tem que ser aterro industrial, tem toda uma fiscalização, uma qualidade, mas muitas empresas elas não têm o CADRE, tá? Que é o certificado de retirada desse material. Tanto a empresa geradora ela não tem, como ela não tem uma empresa receptora, que também tem que ter o CADRE. E esse material é descartado a céu aberto, gerando contaminação, lençol freático, aquífero e esse, por sua vez, aos corpos hídricos. Outro ponto que nós vamos estar analisando é a contaminação da água, né, por efluentes. Olha a situação da nossa região. Eu vou mostrar alguns pontos aqui. Esse daqui, ó, material sem tratamento algum, sem coleta algum, correndo pela guia, chegando até locais próximos às residências, onde tem um mato lá, ninguém está vendo, e esse material é descartado. Problema de cólera, hepatite, está diretamente ligado aonde esse material fica depositado, esse líquido fica depositado, com dejetos, né, seres humanos, animais e outros, e pessoas circulando por ali. Tá? Então, regiões aqui, ó, muito próximas a Pirassununga, tá? Descartes feitos, né, de água contaminada em construções de cacimbas, constroem cacimbas para controle de inundações às margens de estradas, e aí ligações clandestinas de esgoto acabam caindo nessas cacimbas, que deveriam controlar o mérito de vazão de chuvas, né? E acabam servindo para descarte de águas contaminadas, automaticamente contaminando rios, contaminando pessoas, contaminando lençol freático, animais. Olha aqui outra situação que nós vivemos aqui, ó. Olha lá. Recentemente, em São Carlos, se eu não estiver errado, teve um descarte no córrego de produtos químicos, né? Mostrou essa semana passada. E aí? Quem sofreu com o mérito da contaminação? Toda a população que estava ali envolvida e os animais também, né? Fauna e flora existente naqueles locais. E esse daqui é um descarte constante, né? Olha lá, esgoto, mais esgoto sendo lançado in natura nos corpos hídricos. E aí eu gostaria de chamar a atenção para um ponto que esses esgotos sem tratamento algum, tem grandes problemas, e mesmo com tratamento, na nossa legislação não abordam esse tipo de contaminante, que são os hormônios. Os hormônios são grandes problemas na nossa comunidade, nas nossas cidades. Por quê? Alta concentração de hormônio na água, derivados de descarte humano, ou por uso de medicamento, ou na própria natureza do ser humano ocorre o descarte, gera-se uma coleta, e essa coleta vai para um único ponto, gerando uma contaminação pontual. Todos que recebem essa água, né, derivado desses corpos hídricos que recebem esses esgotos, recebem altas cargas de hormônio, né, altas concentrações de hormônio, que voltam para as nossas casas e que não são discutidos, e que geram grandes problemas com câncer de próstata, câncer de mama, câncer de ovário, de útero, enfim, uma infinidade de manifestação, né, desses hormônios na água, tá? E ninguém ainda cogitou ou comentam ou discutem sobre este contaminante, este ponto específico e esse método de tratamento. Nós temos que mudar essa filosofia. Olha aqui. Olha lá, lixo sendo descartado em galeria de águas pluviais, esgoto sendo descartado em galeria de águas pluviais e gerando contaminação.
Olha mais situações aqui, ó, que estão diretamente ligados a esses descartes inapropriados. Principais doenças relacionadas com a água. Olha lá, doenças transmitidas pela água. Muitas doenças. As pessoas passam batidas, não fazem ideia. Muitos médicos, né, acabam tratando como uma certa virose doenças, tá, gravíssimas por não terem conhecimento da parte ambiental. E isso afeta também a parte produtiva. Tá? Funcionário contaminado tem um mero afastamento. Então, vai muito do cenário aonde ele está diretamente ligado. Então, olha lá, doenças que estão diretamente ligadas à água, ó, cólera, febre tifoide, leptospirose, giardíase, amebíase, hepatite infecciosa B. Pessoal, a hepatite tanto pode ser pelo solo quanto pela água contaminada. E o ambiente também pode gerar um certo tipo de contaminação. O bebedouro contaminado por hepatite vai transmitir hepatite para outros, né? Então, como visto ali na frente, ó, a grande maioria sai, né, do corpo via fezes, né? Poucos ali é pela urina, e a grande maioria é adquirido, absorvido pela pele, né? Um ali no mérito da leptospirose, e a grande maioria oral, pelo consumo, tá? Então, que acaba, né, sendo um fator de preocupação, que a grande parcela da população vai ter contato direto com esse corpo hídrico, com esse líquido. Não só água de consumo do dia a dia, mas também alimentos e outros mais que utilizam de águas contaminadas, tá? E outro ponto que nós temos que abordar e que nos preocupa muito nessa parte relacionadas à saúde ocupacional e meio ambiente são doenças, né, que são transmitidas por mosquitos, como Aedes aegypti, que não só dengue, né, mas também febre amarela e outros, como também a leishmaniose. A leishmaniose, dois mosquitinhos ali que geram a transmissão dele, né, que é o mosquito pólvora e o mosquito palha. Esse, por sua vez, picou o hospedeiro, que é um cachorro, ele está contaminado. Pica um ser humano, ele transmite a leishmaniose. Na nossa região, nós temos muitos casos de leishmaniose. Nós temos leishmaniose visceral, que essa não tem, só se fizer transplante, né, dos órgãos, e cutânea, né, aquela superficial, que vão gerar feridas. E o tratamento é um tratamento longo, né? São meses e anos ali de tratamento até que toda ferida, toda lesão seja 100% cicatrizada. Tá? E nós temos aqui na nossa região grandes problemas relacionados a este. Tá? Outro ponto que nós vamos, e já estamos aí na reta final, é também que passa nessa época do ano, chama muito a atenção, porque é o que mais nós temos, né, nessa época do ano, são carrapatos. Dependendo de onde você for, que tenha a capivara, tem um gado, vaca, boi, cavalo e demais, nós temos aí grandes concentrações de carrapato. E os centros urbanos hoje, indústrias, estão muito próximas a esses ambientes, né? Onde tem a capivara, onde tem vaca e tal. E esse carrapato, se esses animais estiverem contaminados, principalmente a capivara, que nós temos em algumas regiões, Araras, Limeira, Pirassununga, Piracicaba, com muita capivara e capivara contaminada com febre maculosa, vai acabar contaminando as pessoas. Tá? Então, nessa nossa região aqui, em estudos de 2013, de 2003 até 2019, nós tivemos mais de 300 casos, né, num raio aí de 50 quilômetros, onde eu estou, de Pirassununga, né, e que é uma coisa que preocupa, porque não são só os casos, mas também a quantidade de óbitos, né, que gera esse tipo de contaminação, né. Só para vocês terem uma ideia, infelizmente, 60% das pessoas contaminadas por febre maculosa entram no quadro de óbito, tá? Então,
se preocupa, é uma coisa que deve ser, né, se preocuparem aí. As empresas devem trabalhar muito a respeito dessa conscientização das pessoas. Muitas vezes tem um cachorro em casa e o carrapato sobe, né, ali o muro, passa pelo portão e tal, picou o cachorro. Se o carrapato estiver contaminado, vai contaminar o cachorro e esse, por sua vez, se tornou um vetor que vai acabar contaminando todos que estão próximos a ele, tá? Então, os sintomas que nós temos aí, ó, febre, dor de cabeça, dores musculares, e que muitas vezes esses sintomas confundem com gripe, tá? Confundem com gripe. É igual agora o mérito da pandemia, a Covid-19. Muitos sintomas da Covid acabam, né, misturando com outros tipos de sintomas e as pessoas acabam, muitas vezes, não sendo medicadas corretamente e no tempo necessário, e acabam agravando o quadro de saúde. Então, a mesma coisa em relação a esses tipos de doença. Por isso que é importante, e que no Brasil poucos, né, estudam e se aprofundam em doenças tropicais. Eu estou dentro de uma área da saúde ocupacional que eu me preocupo muito, porque eu sei os efeitos e o reflexo que isso vai gerar dentro das empresas. Então, nós temos que trabalhar o conceito preventivo. Trabalhando o conceito preventivo, eu vou ter uma ótima qualidade dentro das empresas e automaticamente alta produtividade. Tá bom? Bem, pessoal, a nossa palestra está prevista, né, para 1 hora, então estamos dentro do nosso tempo. O último ponto são as referências bibliográficas que eu utilizei para poder fazer essa palestra para vocês, uma rápida palestra, né? Tem assunto aqui que daria para falar horas e horas com vocês, mas eu tive que ser muito sucinto, muito rápido aí, para poder dar uma visão geral, né, do conceito saúde ocupacional e meio ambiente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigado aí pela presença de vocês, tá? Meu nome, novamente, está aqui, meu e-mail de contato, abufon@bol.com.br. Se vocês aí precisarem, né, tirarem dúvidas, algum esclarecimento, alguma ajuda, estamos aí para contribuir com vocês. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta para ser feita, fique à vontade, tá? Estamos aqui para responder também. Estou vendo algumas perguntas aqui. Algumas pessoas, gostaria de agradecer, né? Deixa eu ver aqui. O Carlos, excelente, obrigado. Ótima palestra, muito obrigado, Vanessa. Eliezer, os slides serão disponibilizados? Eliezer, eu acho que os slides eu já disponibilizei para a empresa KM2, né? Eu não sei se eles vão deixar disponibilizado aí no sistema, mas qualquer coisa depois, quem solicitar, eu posso estar enviando também, tá? Obrigado. Sheila, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Muito obrigado, parabéns, obrigado. Marcelo, muito obrigado. Obrigado pela participação. Lígia, muito obrigado. Obrigado, Lígia, pela participação, obrigado. Paulo, obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta aí, fiquem à vontade. Carlos, eu que agradeço, obrigado pela presença. Ok. Jean, obrigado, eu que agradeço. O Carlos colocou, André, você acredita em que, Carlos? Me ajuda aqui. Carlos, eu acredito que só vamos conseguir resolver 50%, eu não falo 100%. Eu falo 50%,
dos nossos problemas, tanto na parte saúde ocupacional como mérito ambiental, hora que nós começarmos a falar em cultura, a começar a trabalhar a parte da cultura, porque sem cultura nós vamos viver eternamente esses problemas. Nós estamos vivendo aí uma pandemia e estamos vendo pessoas que não têm o mérito de preocupação, nem com a parte da contaminação pela Covid-19, até mesmo em relação à contaminação dos demais. Tá? Então, primeiramente, temos que trabalhar a cultura e depois, sim, o mérito de equipamentos, tecnologias e outros materiais, outros equipamentos aí pertinentes. Trabalhando a cultura, trabalhamos o mérito preventivo, tá? Então, o primeiro ponto é cultura, depois conceitos preventivos. Tá joia? Obrigado pela pergunta. Eu espero que tenha te dado uma orientação aí. É difícil... Quem falou aqui para mim? Espera aí. Jorge. Espera aí. Teve alguém que me colocou aqui. Deixa eu só ver aqui. Quem colocou que é difícil. É difícil. O Carlos, né? Trabalhar cultura com a nossa massa popular é difícil. É difícil porque nós não temos a base. A nossa base é fraca. O que eu falo de uma base fraca? Você para pensar. Se você vai ao banheiro, você entra nesse banheiro e não lava a mão. Você faz as suas necessidades, sai desse banheiro sem lavar a mão. Isso é cultural ou é um mérito de formação? É uma formação sua, né? Ou é um mérito de uma cultura, tá? Então, é difícil. Por que é difícil? Porque nós não fomos trabalhados para isso, né? Deixamos passar batido. Um dos grandes problemas de contaminação Brasil e mundo, vamos colocar, é a falta de higiene. Se todos tivessem, né, desde base, o mérito de higiene, nós não teríamos tanto problema. Nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Né? Obrigado. Valeu, Carlos. Obrigado pelas colocações aí. Com certeza. Valeu. Obrigado aí. Alguém mais? Fiquem à vontade. Bem, novamente eu gostaria de agradecer pela participação de todos. Tá? Foi uma excelente noite. Eu gostei muito de estar aqui com vocês. Novamente, deixo aí disponível, né, meu e-mail. Estava na tela aí, abufon@bol.com.br, tá bom? Gostaria novamente de agradecer a engenheira Lígia, tá? A IPEA, o CREA, tá? O engenheiro Alexandre, a presidente adjunta, a engenheira Lenita, tá? O pessoal aí, o Rafael da MURC, tá bom? KM2, pelo todo esse suporte que está nos fornecendo aí. Muito obrigado mesmo. Quer aproveitar os diversos benefícios que o Clube de Vantagens IPEA oferece aos seus associados sem pagar nada por isso? Acesse ipea.clubevantagens.com.br. No canto superior direito, clique em Cadastrar. Preencha o cadastro com todas as informações solicitadas e crie seu nome de usuário e senha. Agora que você efetuou o cadastro, clique em Entrar no canto superior direito e insira seu usuário e senha. Na página inicial, você encontra todos os nossos parceiros. Mas se preferir, pode buscar por categorias ou digitar o nome direto na busca. Encontre a empresa que deseja, leia a descrição do benefício e como utilizá-lo. Depois basta clicar em Eu Quero e seguir as instruções.
Alguns benefícios podem ser resgatados online, através de sites e-commerce com desconto já aplicado ou via cupom. Outros de forma presencial, através de voucher. Para isso, conta com sistema de geolocalização. Assim, as ofertas com resgate presencial são ordenadas com base na localização do usuário. O Clube de Vantagens IPEA também está disponível na versão aplicativo para sistema Android e iOS. Basta acessar a sua loja de app e baixá-lo. Clube de Vantagens IPEA. Benefícios exclusivos aos seus associados.